do Pai, a Ele louvamos, cantai, é ao Senhor. Hoje, domingo 5 de julho, reunimos-nos para adorar ao Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor, que nos criou e nos salvou em Cristo Jesus. Vamos buscar a presença do Senhor através da oração. A Ti, Senhor Deus, sejam dadas honras e glórias, ó Pai. O Senhor é Deus supremo sobre todas as coisas, o Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas. Rendemos graças a Ti por mais um culto de adoração ao Teu nome. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque em todos os momentos, especialmente nos momentos que estamos vivendo, Senhor Deus, nesses dias que estamos vivendo, Senhor Deus, essas circunstâncias da saúde, Senhor Deus, ou a ameaça à nossa saúde. O Senhor tem, ó Pai, nos poupado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e louvado seja o Teu nome por isso. Queremos, Senhor Deus, nesta hora rogar a Tua bênção e a Tua direção. Rogar, Senhor Deus, que através do Teu Espírito Santo os nossos corações sejam guardados, sejam protegidos, sejam, Senhor Deus, edificados. E as nossas vidas, Senhor Deus, alcancem a bênção de viver, Senhor Deus, de maneira tranquila e dedicada ao Senhor. Nós rogamos que o Senhor continue a derramar sobre as nossas vidas Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos
depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Esta é mais uma narrativa das aparições de Jesus. Dentre muitas aparições de Jesus, esta é uma que podemos dizer significativa. Os discípulos estavam aborrecidos, os discípulos estavam entristecidos, os discípulos estavam desorientados. É como se a vida tivesse perdido o sentido. Nada mais estava no lugar. Tudo estava desarrumado na vida dos discípulos. E assim eles estavam procurando algo para que pudessem reanimar, algo que pudesse trazer novamente esperança. E reunidos na praia, reunidos em determinado lugar perto do mar, Pedro resolve pescar. Tanto que ele diz aos discípulos que estaria tomando a decisão: vou pescar. Vamos lembrar que, e precisamos fazer isso, que Pedro era pescador. Que Pedro havia passado um bom tempo da sua vida pescando. E agora ele retorna a essa profissão. Ao ser chamado por Jesus para o discipulado, num episódio, num acontecimento semelhante a esse, Pedro então ele é desafiado a ser pescador de homens. E Jesus diz isso para ele. Isso está registrado também em um dos evangelhos, em Lucas, quando acontece uma pesca maravilhosa e Pedro sente um certo temor diante de Jesus. Jesus diz para ele: não temas. Daqui para frente você será pescador de homens. Passa um tempo com Jesus, realizando o ministério, 3 anos com Jesus, e após a morte de Jesus, Pedro se esquece daquilo que Deus ou Jesus lhe havia dito que seria e volta a ser pescador de peixes. E vai para o seu trabalho, a sua tentativa de pescar alguma coisa. E os discípulos que foram nomeados no texto acabam acompanhando Pedro nessa iniciativa ou nessa volta ao velho trabalho. Eles passam a noite toda pescando. O texto informa que ao passar a noite toda pescando, não apanharam nada. Semelhantemente, quando ele foi chamado para o discipulado também, quando Jesus pede para que naquela ocasião ele coloque o barco um pouco para dentro do mar, Jesus nesse barco, né? E ele usa o barco para falar com a multidão. E Pedro, com os seus sócios, eles estão ali lavando as redes, e Jesus pergunta sobre a pescaria e ele diz: olha, passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada. Aqui o texto registra que Pedro, ao voltar para a sua antiga profissão, novamente passa a noite inteira pescando e nada apanha. Aqui Jesus pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer. E eles respondem: não. Tudo fora do lugar. Dada a situação, Pedro retorna à velha profissão. Trabalham, mas sem nenhum resultado. Pescam durante uma noite, mas não apanham nada. São interpelados por Jesus sobre se
tinham algum peixe para que comessem e respondem que não tinham peixe. Eles estavam próximos à praia. O texto diz 200 côvados, isso dá mais ou menos 96 metros. E desorientados da vida pelo fato de Jesus ter morrido, agora também voltam da pescaria, de uma certa forma frustrados. E são orientados por Jesus a lançarem novamente as redes, e agora eles pescam uma grande quantidade de peixe. No episódio citado da primeira vez, quando Pedro é chamado para seguir Jesus, Pedro diz para Jesus que, havendo pescado toda uma noite e não havia conseguido nenhum peixe, ele diz, quando Jesus manda jogar a rede novamente do lado do barco, né, ou num determinado lugar, Pedro responde: sobre as tuas ordens lançarei a rede. E agora aqui novamente acontece de Jesus dar uma ordem e Pedro, obedecendo essa ordem, novamente tem a experiência de uma grande pescaria. Neste momento, quando acontece o reconhecimento de que era Jesus quem estava na praia, Pedro arrasta a rede com os peixes, os 153 peixes. Eles fazem uma refeição com o Senhor e Pedro é tratado por Jesus, ou seja, restaurado pelo ato da sua negação e colocado como pastor das ovelhas de Cristo. A nossa atenção não estará sendo chamada para o interrogatório de Pedro. A nossa atenção deverá estar sendo colocada na pesca dos 153 grandes peixes e para o fato de que a rede não se rompeu. Quais são as verdades desse fato? Por que isso foi registrado dessa forma? O que isso tem a ver conosco hoje? Vamos pensar nos 153, ou no número 153. Uma curiosidade. Os gregos acreditavam que havia 153 espécies de peixe. Assim, o apóstolo João não está preocupado com a quantidade de peixe. Essa pesca representa uma pesca perfeita, única, completa. Ela aconteceu depois de dar ouvidos à voz de Jesus, à ordem de Jesus, ao comando de Jesus. Em outra passagem, uma passagem já citada no episódio da pesca maravilhosa, os discípulos também haviam passado a noite inteira e nada apanharam, e ao darem ouvidos à voz de Jesus, à orientação de Jesus, ao lançarem as redes sob as palavras de Jesus, ou sob a ordem de Jesus, apanharam também uma grande quantidade de peixe. Já citei, mas isso está registrado em Lucas capítulo 5. O que aprendemos disso? Nos dois episódios de pesca, ou nas duas pescas, onde Jesus diz para lançar a rede. Primeiro, podemos pensar na atividade sem Jesus. Tanto lá, quanto aqui, nesse texto, quanto no texto de Lucas, quanto agora no texto de João, nós aprendemos que uma atividade realizada sem a presença de Cristo é ineficaz. Agora, com a presença de Cristo ou sob as ordens do Senhor, essa atividade será de sucesso. Jesus é o Senhor da criação. Ele é o Senhor dos cardumes. Esta passagem nós podemos olhar também pela ótica da evangelização. E
olhando pela ótica da evangelização, nós também podemos observar o resultado da evangelização. Uma grande variedade de peixes ou uma variedade de peixes ou peixes de todas as espécies. Todas as pessoas têm o direito de salvação ou têm o direito à salvação. Nós, a igreja, somos pescadores. A igreja é pescadora. Seu trabalho é o de lançar as redes e recolher os peixes. Como igreja, não temos o direito de escolher quem pode ou não se salvar. Nós vemos aqui a universalidade da evangelização. Olhamos pela ótica do trabalho simplesmente e aprendemos que o trabalho feito sem Jesus é fracasso e o trabalho feito com Jesus é sucesso. Olhamos pela ótica da evangelização e aprendemos que a evangelização é uma atividade da igreja de lançar as redes, orientada por Cristo Jesus, sabendo que não podemos escolher os peixes que devemos recolher, mas simplesmente devemos lançar as redes para que os peixes sejam apanhados, ou seja, lançar a semente do Evangelho, lançar a mensagem do Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas. Agora vamos olhar para um fato registrado nesse texto que diz que apesar dos 153 peixes, a rede não se rompeu. No texto de Lucas, se eu não me engano, nós vamos encontrar uma referência dizendo que a rede quase rompeu e os barcos quase vieram, a rede estava a ponto de romper-se e os barcos estavam vindo quase que a pique, quase que afundando, tamanho peso naquele episódio da pesca maravilhosa. Mas aqui é registrado o fato muito claro dizendo que a rede não se rompeu. A rede suportou, a rede aguentou a quantidade de peixes e nenhum se perdeu. Os peixes foram recolhidos. E aí nós olhamos para essa rede que acabou recolhendo todos esses 153 peixes e podemos entender que essa rede simboliza a comunhão da igreja e que essa comunhão não pode ser rompida por nada nesse mundo. A comunhão da igreja é o sentimento da acolhida. A comunhão da igreja é a importância que a vida tem e por isso nos esforçamos para mantê-la próxima de nós. A igreja, ela está sob as ordens de Cristo. É a igreja que mantém a rede da comunhão fortalecida. João dá ênfase no fato, a rede não se rompe, para mostrar que a comunhão, a unidade, faz parte da essência da igreja de Cristo Jesus. Diante disso, precisamos então atentar para as nossas ações, para que as nossas ações, elas não sejam um atentado contra a realidade da mensagem do Evangelho e possa então soar como tentativa de romper a rede da comunhão. Negar às pessoas a possibilidade de encontrarem a salvação por não gostar, por não se simpatizar ou por outro problema qualquer, é falta de compreensão da vontade de Deus. Promover discórdia, intrigas, deixar de manifestar o amor de Deus aos irmãos ou aos necessitados, tecer comentários maldosos, agir de forma preconceituosa, todas essas ações são um atentado contra a rede da comunhão. São ações que demonstram que temos a intenção
de que a rede se rompa. Mas o importante é frisar que, contudo, Jesus está no controle. E não obstante o número de peixes, a rede não se rompe, porque a comunhão é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E aí então eu quero convidar os irmãos para que estejam abertos e atentos à palavra de Deus, à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que não só estejamos lançando as redes, pescando os peixes que Deus nos conceder, mas acima de tudo, nos tornando instrumentos nas mãos de Deus, para que as redes não se rompam, para que a rede da comunhão não se rompa, para que aconteça sempre o fortalecimento dessa comunhão que precisamos ter uns com os outros, para que as pessoas percebam o amor de Deus, creiam no amor de Deus e, acima de tudo, creiam que Jesus Cristo foi enviado para trazer a salvação. Não podemos fazer nada sem a presença de Cristo Jesus. E a despeito da ordem de Cristo dada a Pedro em 2 momentos, lance a rede em tal lugar, Jesus já nos deu essa ordem, que o Espírito Santo estaria sobre nós, estaria conosco e estaria nos preparando, nos conduzindo para a proclamação do Evangelho. Receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse, e ele já desceu sobre nós, e nós seríamos testemunhas de Jesus Cristo, da mensagem de salvação de Jesus Cristo, e ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. E assim nós ficamos com essa mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, para que tenhamos sempre a oportunidade de entender que Deus nos fez pescadores de homens e que nos dá a oportunidade de manter a comunhão e não deixar que essa rede se rompa para a honra e a glória do Senhor. Vamos agir desta forma. Não vamos voltar aos nossos antigos e velhos afazeres, mas vamos deixar que o Senhor continue orientando, conduzindo, fortalecendo as nossas vidas para que haja continuidade na ação de ser pescador de homens para Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa comunhão. Amém. Estamos no mês de julho, e o mês de julho é o aniversário da nossa igreja. E durante os cultos desse mês de julho, nós vamos ter sempre um momento para interceder pela nossa igreja. E assim nós vamos fazer agora, orar intercedendo pela IPI do Brasil. E com essa oração estaremos encerrando o nosso culto. A propósito, irmãos, eu não coloquei nenhuma música no culto de hoje, porque ao subir o vídeo para o YouTube, há sempre um alerta de reivindicação de direitos autorais. Então, estou evitando fazer isso. Tá? Peço que os irmãos compreendam. Feche os seus olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque vivemos sob as Tuas ordens. E queremos, Senhor Deus, continuar vivendo sob as Tuas ordens. Lançar as redes, ó Deus, sob as ordens do Senhor, que é Senhor da criação. Para que, através da instrumentalidade da nossa igreja, as pessoas sejam alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela existência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e pedir, ó Deus, que o Senhor repouse sobre a nossa denominação, a tua bênção, a tua direção, o fortalecimento da comunhão, para que honremos e glorifiquemos o teu nome a cada momento.
Fica conosco, Senhor Deus. Atua sobre as nossas vidas e usa-nos, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome. E assim, Senhor Deus, através desta igreja, dá-nos, Senhor Deus, a oportunidade de apresentar o Evangelho e a salvação de Cristo, em Cristo Jesus para as pessoas que nos cercam. Nós oramos agradecidos, pedindo Tua bênção e Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Cristo Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, operando em vós o que é agradável em sua presença, para que cumpramos a sua vontade, por Cristo Jesus, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.